Olá, olá, olá! Bem-vindos ao meu canal Plantas da Natália. Eu sou Natália, gosto das plantas, tenho muitas plantas e gosto de fazer vídeos para vocês. Bem-vindos ao meu canal. Hoje vou fazer um vídeo sobre uma planta da semana. Uma planta da semana que foi eu escolher. Se vocês querem falar sobre uma planta especial que eu tenho, podem ver todos os meus vídeos pequenos e maiores, e escolher qual é uma planta e nos comentários deixar sobre qual planta você quer falar e eu vou falar. Vou me preparar e vou falar para vocês tudo que sei sobre aquela planta que você vai escolher. Mas como ninguém comentou nada, hoje vou falar eu e escolhi uma planta que todas gostam. Não acredito que alguém não gosta desta planta. Se alguém não gosta desta planta, deixa no escrito no comentários. Não acredito mesmo. Esta planta é muito procurada para as pessoas e pessoas normalmente perguntam: você não tem esta planta? Você não tem esta planta? Por quê? Porque esta planta é muito conhecida. Esta planta muito procurada por várias razões. A primeira razão, pessoas chamam esta planta planta do dinheiro, planta da fortuna, planta da abundância, planta dos amizades. Esta planta, pessoas oferecem umas para outras para oferecer, pronto, tudo de bom na casa da outra pessoa quando oferecemos esta planta. Esta planta é muito procurada pelos iniciantes, porque pessoas sabem, se calhar foram ler no internet e falam umas com outros, sabem que esta planta é facilitíssima para tratar. Uma planta que não precisa de cuidados, pode-se dizer quase nenhuns. E uma planta que vive muitos anos, pode viver connosco, pode mudar connosco casas uma para outra, porque esta planta vive muitos anos mesmo. Pronto. Na literatura está escrito que ela pode viver mais do que 30, 40 anos. Pronto, espero que realmente é assim, porque tenho várias plantas e gosto muito desta planta. Esta planta é Jadé. É uma planta que o nome científico desta planta é Crassula ovata. Só que há várias crassulas ovatas. Há várias crassulas ovatas e eu não consegui trazer a matriz dos todos crassulas ovatas aqui para dentro, porque a minha crassula é muito grande e está num vaso muito grande, não dá para trazer dentro da casa, por isso eu trouxe uma mais pequena, mas não deixa também ela ser muito bonita, muito linda, e não é bem assim pequena como eu estou a dizer. Olha, até é bem pesada. Olha, uma crassula ovata, mas ainda por cima é ondulata. Vou fazer aqui o vídeo assim para ver melhor ela completa. Uma crassula ovata ondulata. Por que ondulata? Porque folhas dela têm aspecto das ondas. E mesmo folhas muito bonitas, folhas bastante grandes. Se comparar com uma crassula original daquela normal, uma crassula, que eu estava a falar, uma matriz das todas crassulas, esta já um pouco diferente, as folhas muito maiores e o aspecto das ondas. Vou pôr aqui para vocês verem assim mais por perto a beleza desta planta. Esta planta já é bastante, não estou a dizer a velha, mas tem alguma idade. Se vocês vão ver o tronco desta planta até tem três troncos. É mesmo porque plantei assim. Apanhei na rua, acho que mais ou menos 10 anos antes. Apanhei um pedacinho da planta de rua e daquele galho tinha 3 galhos mais pequenos e plantei uma maneira que ficaram, parece, 3 troncos, mas no final, no geral, lá debaixo do substrato é só um tronquinho, só que dá depois aqueles entroncamentos. Vamos falar no geral sobre crassulas ovatas. Crassulas ovatas é uma planta de origem africana. Então quer dizer que esta planta adora de calor e gosta do clima tropical. Esta planta, a única coisa que ela não tolera muita umidade, não tolera geadas, não tolera muita umidade. Por isso, no caso, se vocês têm esta planta ao pé da casa e se ela está no chão e apanha muita chuva, você está sujeito a perder um dia a planta. Temos que proteger ela, uma maneira ou uma outra, não sei.
para ela não ficar assim muito sempre encharcada. Se a planta fica sempre encharcada, as raízes vão apodrecer e uma planta linda pode-se perder. Podemos ter esta planta dentro de casa, desde que ela fica perto da janela, desde que ela vai apanhar alguma não, ela quer bastante luminosidade. Não é só alguma. Esta planta realmente, como é da África, ela gosta mesmo muito de sol. Ela gosta muito de sol e até pode ficar ao sol pleno. Só que temos preparar ela para ter no sol pleno com calma. Não podemos comprar uma planta e expor ela logo ao sol pleno muitas horas por dia e apanhar aquele sol mais forte, sol de hora de almoço. Porque não estou a falar só desta, mas em maioria plantas. Muito raro há planta que gosta daquele sol pleno. E temos de ter cuidado e adaptar a planta com calma. Compramos uma planta, levamos um pouco para a ela, para algum sítio onde ela apanha o sol, pronto, depois algumas horas tiramos outra vez e tem-se fazer este movimento várias vezes, algumas semanas, e só depois de ver que realmente a planta não vai ficar com folhas queimadas, podemos deixar ela. Esta planta fica na rua, apanha tudo, ela apanha água, apanha chuva, apanha o sol pleno todo dia e daqui podemos ver que ela tem as folhas verdes, mas assim um tom, não estou a dizer amarelado, mas assim verde claro. E já vou mostrar uma coisa que para você ver a diferença, o que quer dizer verde claro e verde escuro. Dá para ver a diferença, sim? É mesmo planta, crassula ovata undulata. Agora sim, se calhar esta plantinha dá para ver melhor ondas. Porquê? Porque as folhas desta planta maiores, e dá para perceber mesmo ondas que eles fazem. Folhas desta planta maiores, mas esta planta é filha desta plantinha. Esta planta é uma filhota e não sei se não cortei ela aqui, esta parte, porque eu fiz um dia um corte radical. Quando comecei a gostar das plantas, eu não sei como vocês, mas quando começa-se a gostar uma coisa, pronto, começa-se a ler, começa-se a ver, começa-se a entrar no Facebook, nas várias grupos com plantas, como suculentas, principalmente, porque eu comecei a gostar de suculentas, então entrei nos grupos das suculentas. Então pessoas falam umas com outros e vi experiências novas e pessoas fazem cortes radicais. E claro que Natália também queria fazer um corte radical. A minha planta já cresceu na altura, isso foi só 1 ano e meio, não é assim muito tempo, quando eu comecei com suculentas, e esta planta já estava bastante grande. Ela estava mais ou menos como a agora, se calhar um pouco maior ainda, porque ela agora está mais pequena. Olha, depois de corte radical, ela ficou completamente careca, mesmo, sem folha nenhuma, o tronco ficou careco. Aqui dá para ver assim, cor vermelha, uma tinta, mas isso não é bem tinta. Este é um produto que eu trouxe da minha terra e quando eu fiz cortes todos, eu para sarar as feridas, foi pôr nas feridas, estava a pôr este produto. Para a planta não apanhar fungos, bactérias e micróbios nos cortes, porque cortes foram bem grossos e bem grandes, e que corte maior é que está sujeito a apanhar algumas bactérias e fungos. E por isso podemos pôr canela, podemos utilizar canela quando estamos a fazer isso, mas já estou a sair daquilo que eu queria falar. Fiz corte radical e cá para mim, e eu acho que não sei, com esta de certeza que já não vou fazer esta experiência mais. Ela ficou mais compacta. Ela ficou, a ideia do corte radical é mesmo para fazer uma forma mais assim, tipo, para ter mais folhas, para ter mais caúles, para a planta ficar mais cheia. E ela ficou realmente mais cheia. Ela ficou, pronto, tenho aqui uma fotografia dela, como ela estava antes, está aqui. Estava mais pequena realmente, mas estava bonita, ela estava lindíssima e não havia necessidade de fazer este corte. E realmente eu tinha várias outras plantas ovatas, crássulas, e podia fazer com outra, mas pronto, achei que esta é linda e queria fazer ela mais linda. Acho que não havia necessidade, mas fiz. E depois pessoas no grupo, quando estava a expor fotografias antes e depois,
dizer, olha Natália, mas para que tu fizeste isso? Ela estava tanto linda, tanto bonita, para que tu fizeste esta experiência se ela não tinha necessidade de fazer isso? Pronto, queria. Não tinha resposta na altura e agora se for agora voltar, se conseguisse voltar, não fazia realmente. Não fazia realmente porque ela já estava bonita, não havia necessidade. Podemos fazer corte radical quando achamos que a planta está feia, quando a planta precisa ganhar uma forma diferente, uma forma bonita e assim podemos fazer. Mas eu, por acaso, gosto quando plantas crescem a maneira delas. Tenho umas grácilas chovatas que crescem a maneira tipo arbustos e mesmo árvores, só que há várias, por exemplo, há várias no mesmo vaso muito grande e elas crescem por todo lado. E esta eu não toquei esta e pronto, apanhei esta e esta levou o corte. Mas demorou depois muito tempo mesmo realmente para crescer. Demorou muito tempo para crescer, para cerrar cortes. Para cerrar cortes até não demorou muito tempo, só que depois demorou muito tempo para ela voltar a estar bonita como ela está agora. E ela ganhou, tu ver agora, ganhou realmente muitos galhos novos, ganhou muitos galhos novos. Ela agora é linda, ela é forte, dá para ver nos folhas, no tronco, que ela é fortíssima, que ela é bastante, pronto, muito forte mesmo. E claro que ela um dia vai outra vez recuperar a altura que ela tinha, vai crescendo, todos os galhos vão crescendo e ela fica lindíssima, mas não vou cortar ela mais. Porque esta é verdona, porque esta é toda verdona e até tem folhas maiores, dizem que crianças normalmente crescem mais do que mais, parece que é verdade mesmo, pronto. Porque esta não tem folhas assim grandes como esta filhota tem folhas realmente exemplares, muito linda. Eu acho que por causa que esta fica na sombra, a primeira coisa, porque as folhas é mais verdes. Ela apanha realmente uma parede e parede dá alguma sombra. Alguma não, dá sombra quase, não sei quantos por cento, 80%, então ela apanha pouca sol por dia. E pronto, ela fica bem, dá para perceber que ela realmente fica bem. É uma planta também, começa por um tronquinho, tem aqui um tronco e depois dá aqui vários galhos, dá aqui 3 tronquinhos e ficam assim mesmo, não vou mudar nada, gosto assim como ela está. Não vou esta fazer nem cortes radicais, nem meio radicais, eu gosto assim como ela está. Um dia quando cresce eu vou ver o que fazer. Podemos falar mais um pouco sobre esta planta. Estas plantas crescem na natureza 2,5 metros de altura, crassula chubatas. Crescem 2,5 metros de altura, mas se vocês vão pôr dentro de casa uma planta assim, não sei se ela consegue crescer assim. Normalmente na natureza elas conseguem ter condições melhores plantas do que dentro da casa. E dentro de casa nunca conseguimos dar para suculentas daquele que podemos dar na rua, que podemos nós, que a natureza dá para elas, o que dá. Estas plantas querem muita luminosidade, querem mesmo muita luminosidade. E esta planta, como apanha sol pleno, apanha sol, chuva, tudo, vou mostrar agora as folhinhas dela. O que esta pequena não tem, vou mostrar as folhinhas dela. Não sei se dá para ver os bordos das folhas. Os bordos das folhas têm assim o tom vermelho. Um tom vermelho fininho, mas se ela, agora vamos ter o verão, vamos ter mais calor e, como é óbvio, ela vai apanhar mais sol. Ela vai apanhar sol e eu vou observar ela. Ela já ano passado estava no mesmo sítio e ficou bem e espero eu agora também fica bem, mas este bordo vermelho vai ficar mais acentuado, por isso não se preocupem, é uma coisa normalíssima para as crássulas chubatas e para as muitas suculentas também, não é só crássulas. Como você está a ver aqui, há pessoas que põem aqui as pedras. Eu prefiro pôr algumas plantas também suculentas. Está aqui um sedum. É um sedum que aguenta tudo a mesma coisa, aguenta sol maior possível e reproduz-se sozinho, como normalmente sedums. Cai aqui uma folhinha e faz mais plantas. E este sedum ainda está lindo porque ele, quando mais calor apanha e que menos água apanha, ele fica mais vermelho, fica com um tom assim muito escurinha, até que aqui há partes verdes ainda, partes novas que aqui saíram da terra,
e também ela está a apanhar uma sombra da minha suculenta, daqui desta crassula e daqui a umas partes que estão mais verdes. Mas eu gosto de pôr as plantas, vocês podem pôr também um outro tipo das plantas. Se vocês não gostam vaso sem, pronto, para ver o substrato. Eu gosto porque assim consigo observar e consigo ver bem se necessita água, se não, porque o crassula pode ser uma suculenta, mas ela também quer água. Ela não quer ser encharcada, mas ela gosta de ter regada. Isso é lógico e óbvio, né? Por isso é uma planta que aguenta muito tempo sem água. Eu já vi plantas que ficam em cima das casas velhas e elas realmente parecem todas castanhas porque mais sol apanham e água não apanham nenhuma, então elas têm uma cor castanha e depois parece que está quase mortos e parecem mesmo mortos, mas depois quando começa a chover eles outra vez rebentam, outra vez renascem e começam a vida delas de novo e começam, porque suculentas, tanto como crassulas estas e como outras suculentas, elas têm folhas muito carnudas, elas têm os troncos muito carnudos, os troncos bem grossos que acumulam e que juntam água e nutrientes. E depois, quando por uma razão a planta não recebe nem água nem nutrientes, a planta, cuidadinha, começa a comer, começa a gastar daquele que está nas folhas, que está nos troncos. Não deixam para as folhas da vossa crassula ficar assim todas tipo murchas e encaracoladas assim, porque assim, e fininhas. Isso acontece quando realmente já tem muita falta de água, pronto, tá bom. Ela depois, claro, se você dá água, ela depois vai recuperar, espero que vai recuperar, mas melhor não deixar até este ponto. Doenças desta planta. Acho que esta planta, esta planta, não lembro doenças que ela tinha e isso fazem na Ucrânia, assim para a planta realmente, para eu não dizer no parecer, esta planta não tem doenças, não tinha até agora, espero que não vai ter. Normalmente plantas, normalmente suculentas e crassulas, como é óbvio, se ela está na rua e se elas apanham suficiente luminosidade e sol, elas ficam mais fortes. E esta crassula, o que pode matar ela, é se calhar mais provável pode matar o encharcamento de água demais, do que uma doença. Ela pode apanhar alguma cochonilha, mas é muito raro, mesmo muito raro, desde que ela tenha às vezes algum adubo, às vezes, vou dizer depois sobre adubos, se ela apanha algum adubo, se ela tem a terra drenante, luz e luminosidade suficiente, ela em princípio, o mais provável vai apanhar uns fungos. Pode apanhar uns fungos quando está a chover muito na rua, quando está bastante umidade, e fungos, se uma planta tem algumas nódoazinhas, tu procurar as nódoas, tu virar ela para procurar as nódoas pretas, às vezes aparece. Este ano tivemos muita chuva mesmo, e então isso é muito possível que eu consiga encontrar, não sei se consigo encontrar, não vejo aqui as folhas com umas pontos pretos. Quando é pontos pretos, já também estou a ver aqui nesta pequena ainda também não tem nada. Pronto, estou a dizer que é complicado, mas eu estou contente, né? Estou contente que ela não tem doenças, mas pronto, não estou a ver, não consigo encontrar. Umas nódoas pretas é um sinal de fungo. Quando tem só 2, 3, 4, 5, pronto. Quando não é assim, no geral não é muito. Não precisa bater no sino, não precisa fazer nada assim, pronto. Só tirar folhas com fungo e depois observar. Se você vai ver que realmente há muito mais, que no geral a planta fica com muito mais os nódulos pretos, assim já se calhar pode utilizar um fungicida e tratar a planta, para a planta não ficar pior, porque pronto, quando é muita também pode perder a planta.
O que costuma também ter esta planta, que não é doença, é uma coisa, às vezes, folhas amarelas. Estou a virar ela e tenho aqui uma coisa, tá boa, muita gira para virar, pronto. As folhas amarelas. As folhas amarelas, esta vai amarelando e ela depois, em princípio, só tocar na planta, ela cai sozinha. Não é uma doença. Não ficam preocupados, não é uma doença, é normal. Nós também perdemos nosso cabelo e depois o cabelo cresce. É um ciclo da vida que não é nada preocupante. O que também pode ter das doenças? Primeira coisa, o fungos, pode ter cochonilha, mas é muito raro. Pode ter os fungos, pode ter folhas amarelas, mas não é a doença. E às vezes vocês podem, pronto, nem quero forçar, não quero tirar aqui mais uma folha amarela, ela até é mais mole, dá para ver que ela vai amarelar mais e depois vai cair sozinha. Não quero forçar para não estragar aqui o resto da planta. Ela mesmo que é amarela, pronto, tem aqui ainda bastante suco e ela com calma vai ficar assim mais fininha e depois vai cair sozinha. É normal, não é preocupante, não ficam preocupados. Os bordos vermelhos também não é doença, já sabem, é normal na planta. Às vezes, esta também não tem, às vezes as folhas, nem esta nem outra tem. Às vezes folhas podem ter umas pontinhos, mesmo em cima da folha, parece uns biquinhos brancos. Não é uma doença, não se preocupem. Plantas, crássulas, têm um poder eliminar daquilo que é demais. Se há pessoas que gostam de andar a adubar muitas plantas e acham que é bom, então deixam isso. Não é bem assim. Tudo o que é demais, que exagero, faz mal. Pode-se pensar que a manteiga não estraga a comida, mas estraga. Sim? É a mesma coisa com plantas. Não pensam que vocês vão pôr o adubo todos os dias, todas as semanas, e vocês para pensar que a planta vai crescer demasiado e vai crescer muito mais rápido e vai ficar muito mais bonita, então é um erro. Tem que ter cuidado. A planta vai morrer muito mais fácil com exagero do adubo do que com falta de adubo. Ela com falta de adubo, suculentas, conseguem apanhar bastante vitaminas de luz, de luminosidade e conseguem substituir isso para a energia e para viver bem. E se vocês vão adubar demais, a planta está sugerida morrer mesmo. Pronto. Pode não morrer, mas ela tem este poder iluminar daquele demasiado. E o que ela faz? Ela ilumina por folhas. E daqui folhas ficam tipo com biquinhos pequeninos. Esta não tem porque eu não sou assim muita para adubar, vou dizer a verdade. As minhas, se calhar, às vezes podem sofrer com um pouco de adubo do que com muito. Uma vez eu matei um zamioculca, que também não é muito fácil matar um zamioculca, né? Eu matei, acho eu que matei, mesmo na altura não tinha assim muitas plantas, por causa de adubo. Pus um adubo, como a planta começou a rebentar assim, de rebentos, e num grupo, há pessoas logo dizeram, olha, tu se calhar adubaste demais, que ela ficou toda assim bonita, mas é bonita muito de repente, é assim... Um dia para o outro, realmente começou a dar as folhas novas e o meu zamioculca depois um dia, pronto, depois de não durou muito, realmente começou a morrer e morreu. Eu na altura não tinha ainda experiência, não consegui salvar, já não lembro como foi, mas já tenho outro zamioculca, a Luba, obrigada, ela ofereceu para mim porque sabia que o outro morreu, mas realmente... não façam isto, não adubam demais, não vale a pena. Estou a espreitar, tenho aqui para me preparar para esta aula pequena, estou a preparar o que eu não fiz ainda. Como reproduz-se esta planta? Esta planta reproduz-se de várias maneiras. Primeira maneira, mais fácil, é quando a própria planta às vezes cai, por exemplo, ou às vezes quando tem pernadas assim muito compridas e pernada toca porque há jadés, há crássulas descaídas.
Esta por acaso está toda direitinha, esta está toda reta, pronto, por causa que também os cabelos dela está a crescer agora, depois do corte radical. E não tem aqui possibilidade para ela tumbar e para ela tocar na terra, mas há crássulas mais descaídas. Vou mostrar aqui um pedaço, só um pedaço de uma que eu tenho. Esta já é descaída, e há a possibilidade que ela às vezes pode tocar na terra, principalmente se ela está no chão, por exemplo, uma planta, uma crássula está no chão e ela está a crescer assim de uma maneira tipo pendente e descaída, então ela tem possibilidade de tumbar e tocar na terra ou ficar perto da terra, e assim ela começa a dar raiz, assim, raiz aéreas, e depois começa a tocar a terra e assim a planta está enraizada, mesmo como tipo quando está outra planta grande e outra pequena já tem raiz. Assim podemos cortar só no sítio onde mais debaixo de raiz, onde ela dá raiz, aqui esta não tem, e pronto, já temos planta pronta para pôr num vaso. A outra maneira de reproduzir esta planta é por folha. Demora muito tempo, mas pronto, há também benefícios desta parte, como porque assim tem muitas folhas e podemos ter muitas plantas, só que isso também demora muito tempo. Uma folha dar uma raiz demora alguns meses, 3 meses ou mais. Mas às vezes própria planta, a folha cai no chão, cai no vaso e faz plantinha nova. Tenho aqui uma folha que está aqui, não sei se ela está ainda viva, se não, mas pronto, está bom, tá. Ela tentou aqui enraizar, está aqui a ver raizinhos. Ela tentou aqui enraizar uma folha que caiu sozinha no chão, e muitas vezes acontece isso realmente, só que eu não dou muita atenção porque não preciso plantas feitas das folhas. Mas quem quer fazer uma experiência, é sempre um giro fazer uma experiência, que eu tenho muito espaço, não tenho espaço para fazer assim estas plantações das folhas. Eu prefiro cortar um ramo. Olha, terceira possibilidade de fazer um vaso novo. Esta é de folha, eu daqui um pouco vou mostrar como tirar a folha certa, a maneira certa para conseguir fazer as plantas, porque se você tira de qualquer maneira, não quer dizer que você vai conseguir, pode tirar 10 folhas e nenhuma vai dar certo. Eu daqui um pouco vou mostrar. E como eu estava a me referir, terceira maneira é cortar um ramo e pronto. Um ramo também demora, claro. Depois de mergulhar, daquela primeira técnica que eu estava a dizer, quando a planta própria toca no chão e um ramo dá raiz e enraiza. Pronto, chama-se mergulhia. Aqui é como um corte, como um galho. Vamos enterrar num vaso e também vamos ter uma planta nova. Esta técnica também é muito mais fácil e muito mais rápida do que fazer de folha, sim? Pronto. Vou agora mostrar, não posso mostrar a mergulhia, mas já expliquei mais ou menos como fazer. Mas queria também falar mais sobre uma jadé que eu tenho, uma jadé mini, não sei porque é mini, é sobre esta. Não tenho planta aqui, nem tenho possibilidade de trazer ela dentro de casa, ela não cabe na porta, ela é muito grande, é uma planta lindíssima que chama-se uma crassula ovata mini. Não sei porque é mini, porque a minha não é nada mini. Tenho aqui um catálogo com plantas e tiro daqui a fotografia. Daqui eu tenho fotografias das plantas. Pessoas normais fazem fotografias de nós próprios, e eu tenho feito muitas fotografias das minhas plantas. Tenho um catálogo com fotografias das plantas, vou para o mercado quando vendo plantas e mostro para as pessoas plantas no catálogo, plantas matriz que eu tenho, é só para pessoas perceberem e terem ideia como planta fica, porque eu normalmente vendo plantas pequeninos e olhar para a planta grande não tem nada a ver como olhar para a planta pequena, não dá para imaginar. E assim a gente consegue ver como plantas ficam quando ficam grandes. As minhas plantas, já daquelas que não é para venda, é para a minha coleção mesmo. Então, esta fotografia de um catálogo, eu vou mostrar esta planta. Eu adoro esta planta. Esta planta é uma coisa completamente diferente. Eu adoro esta ondulata, adoro, ela é linda, ela é bonita. Mas
Aqui um ramo que caiu, eu fui mexer na planta, fui ver se é necessário já mudar o substrato, é realmente necessário, ela já comeu tudo que é para comer e tem-se mudar substrato e se calhar pôr num vaso um pouco maior porque ela já não deve ter substrato nenhum. Pronto, e um raminho caiu, um raminho caiu e eu lembrei de mostrar para vocês a fotografia desta crassula. Um dia eu vou fazer mesmo na rua, tenho que fazer na rua, vou fazer um vídeo sobre ela, mostrar ela, porque vou ter que mudar o substrato e mostro como eu mudo o substrato. Quando é muito fácil, porque vou precisar de uma ajuda, não sei se consigo sozinha, realmente muito grande. Mas é completamente diferente. Vamos ver. Esta nunca levou corte nenhum radical, nem por perto. Às vezes em quando cai assim um raminho, às vezes em quando posso cortar um ramo, mas realmente eu tenho medo de cortar. Medo não, tenho pena de cortar porque ela está muito linda. Ela está muito linda como ela está mesmo, muito bonita, e se eu vou cortar ela já vai perder a beleza dela. A beleza para mim é a beleza daqueles ramos mesmo descaídos. Às vezes há árvores mesmo na rua, muito grandes, não sei como se chamam, que têm as partes mesmo descaídas até chão. E esta planta é a mesma coisa. Esta crassula é uma lindeza muito bonita. Ela aqui na fotografia está completamente verde. A fotografia foi tirada na altura, em princípio, se calhar, ou primavera ou inverno, porque ela agora é o abril, o final do abril, ora não, hoje é o início do maio, estou a mentir, o início do maio, e ela agora está com folhas assim avermelhadas, não é só bordos, ela tem folhas completamente, olha, esta aqui caiu, vamos ver, dá aqui para ver, vamos ver a cor, avermelhados, acastanhados, escuros, e uma está mesmo completamente escuros. Como você está a ver, os ramos desta planta, que está no foto, é mesmo assim, todos descaídos. A planta completamente está a descair, parece uma planta pendente, Eu não quero estragar esta beleza, não quero cortar. Eu prefiro dar um vaso um pouco maior, assim ela vai conseguir descair melhor, porque ela aqui quase toca no chão. Ela aqui está em cima de uma caixa, mas ela na vida real, ela quase toca num chão, e mesmo aqui ela está dentro de um cachepô, com rodas para eu conseguir movimentar ela mais fácil para a limpeza. A manutenção desta planta, qual a manutenção destas plantas? É tirar folhas amarelas, pronto, observar às vezes em quando, não deixam planta abandonada para muito tempo, só regar e não ver, tem de se ver às vezes em quando para ver se há fungos, se há outros problemas que podem aparecer, para não aparecerem outras doenças, e pronto, assim só observar, tirar folhas amarelas, tirar daquelas folhas que têm alguns funguinhos assim, nódoas pretas, e em princípio ela não quer manutenção nenhuma, ela não quer muita atenção, e acho que ela vive muito bem sem minha atenção. Plantas que às vezes dou atenção demais, sofrem água demais e muitas vezes sofrem comigo realmente, porque eu adoro regar as plantas, mas temos de ter cuidado com suculentas. As suculentas realmente é uma coisa, não sei como eu consegui, realmente não sei. Se calhar a quantidade de plantas que eu tenho não me deixa regar muito, porque eu adoro regar e eu gosto de andar à volta das plantas e observar ela, e aqui, isso e aquilo, e depois pronto, acabo por regar. Mas por acaso as minhas plantas, tenho sorte que eu tenho muitas plantas e não rego muito, porque as suculentas não querem muita rega. Vou mostrar uma coisa, como tirar uma folha para fazer, para ter um vaso novo de planta. Tenho aqui uma faca e vou tentar tirar e mostrar para vocês a maneira certa. Olha, tenho pena realmente. A folha, quando você tira uma folha, tem de ser a folha maior, tem de ser a folha muito saudável, de uma planta muito saudável. Não compensa tirar uma folha amarela, ela até pode dar depois uma planta, mas é muito provável, como a folha amarela já não tem nutrientes, já não tem tudo o que ela precisa ter, assim, ela já está a morrer, com calma, não vale a pena. Temos de tirar uma folha muito saudável e temos de tirar uma folha maior, e
melhor tirar folha debaixo da planta. Não é daquelas folhas que está em cima, é folhas daquelas que mais velhas. Esta planta, por acaso, é novinha, só que ela tem folhas maiores. E não sei, vou se calhar tirar daqui desta planta grande, já que ela é mais velha, então quer dizer que folhas é mais velhos também, né? Só que eu não vejo aqui uma folha. Pois, Natália não sabe o que quer. Natália não sabe bem o que quer. Pronto, vamos. A faca tem que ser bem enfiada, mas é melhor não é faca, melhor, não sei como chama aquela coisa que é muito fininha, que os cirurgiões utilizam. Eu não sei como se chama, desculpem. Vou tentar fazer com faca. Era bom ter um ramo já cortado e depois tirar, porque assim não sei se consigo. A tirar assim sem faca, não sei se consigo. Não é fácil. Não é fácil. Pronto, acho que tirei bem. Vou tirar mais uma e já vou explicar porquê. Porque o que tem que ser uma maneira e não é outra. Vou tentar tirar. Com faca só estou a ajudar um pouco para tirar a folha. Pronto. Temos que tirar a folha. Temos que tirar a folha de uma maneira assim. Não podemos tirar a folha e deixar depois um pedaço da folha aqui no tronco. Tem que se tirar a maneira para sair realmente tudo da folha. Se um pedacinho da folha fica aqui no tronco, o resto, a folha não vai dar nada. A folha não vai dar nada. Por exemplo, esta eu cortei mal e a folha ficou aqui estragada. A folha ficou aqui, esta parte não ficou certo, então não vale a pena, ela já pode ir para lixo, ela não vai dar nada. Esta aqui ficou bem, é mesmo por isso, quando vocês têm ideia de fazer das folhas, tem que fazer mesmo muitas folhas, para ter certeza que vai conseguir tirar a maneira certa. Porque se das 10 folhas, percebe quantas vezes eu estou a tirar e não consigo tirar como deve ser. Esta também, deixei aqui um pedaço da folha aqui, também não consegui tirar. Esta é que ficou bem, esta ficou mesmo a folha completa, ficou assim, esta maneira, como ela estava colada ao tronco. E o que temos de fazer é pôr várias folhas. Eu não tenho várias, só consegui tirar uma. Bom, estas duas estraguei. Também esta pequena pode-se fazer por folha, mas demora muito tempo realmente. Pode-se fazer com folha, com faca. Vou tentar fazer assim. Não tenho hábito de fazer por folha, porque não faço por folha. Mas como eu estou a explicar, tem-se tirar várias folhas, mas tem faca bem enfiada e tirar tudo de folha. Não pode sobrar nada no tronco, não vai dar nada. Pronto, só pôr, depois só encostar a folha assim, não precisa nem enterar, só encostar assim e pressionar um pouquinho e borrifar. E depois temos que manter esta folha num sítio com alguma luminosidade, mas não é ao sol, tem de estar assim um pouco escondida, não precisa ser completamente na sombra, pode ser assim na meia sombra, e manter sempre umidade. Temos que manter a umidade, não precisa encharcar com água, porque a folha, como é óbvio, está muito grossa, tem muita umidade dentro e ela vai também dar nutrientes, pronto, para a nova planta nascer, para a nova planta brotar. Pronto, esta maneira de folha demora muito mais do que outras maneiras, do que mergulhar e do que cortar só um ramo e enraizar.
Pronto, para enraizar com ramo, vamos fazer. Não vou cortar aqui ramo nenhum, esta não tenhas medo, não vou fazer, não te vou tocar. Esta aqui também não tenho para cortar. E vou logo, pronto, já vou aproveitar, como tenho este ramo aqui, esta jadé chama-se jadé mini. Não parece nada mini porque ela é grandalhona, ela deve ter quase 1 metro ou 1 metro ou quase 1 metro. Este ramo já caiu 2 ou 3 dias antes, já ficou bem cerrado, tem de se cortar, quando vocês querem fazer de propósito, tem que cortar e deixar serar a ferida. Pode deixar um dia para o outro e plantar no outro dia. Se quer plantar no mesmo dia, pode utilizar a canela para pôr aqui na corte, para corte, de corte maior, depois está sugerido apanhar mais, sujeito a apanhar mais bactérias e micróbios, que a parte desta cortada é mais grossa. É a mesma coisa, você tem que serar a ferida na planta. Se você vai cortar da planta um ramo, também convém pôr a canela, ou pode pôr própolis, ou pode pôr um pó de carvão, o pó de carvão mesmo. Pronto, tenho canela, é mais fácil canela, só que esta já está cerrada. Quando ela secou mesmo assim na rua, já não há necessidade de pôr canela. Mas conforme como você quer fazer. Se quer fazer no mesmo dia, ponha canela. Eu normalmente faço no mesmo dia, só que sabia que eu vou fazer vídeo para vocês e deixei este aqui pedacinho mesmo para isso. Não costumo fazer muitas plantas como esta planta, a primeira coisa porque não gosto de cortar, como eu já estava a me referir, e também porque esta até é bem firme, sim, mas normalmente os ramos desta minha planta de Crassula, elas são muito descaídos e depois os ramos é muito flexíveis assim, tipo elas fazem assim muito movimento e depois quando é plantar sempre tem de se pôr uma coisa para prender e para ficar assim mais segura e até enraizar, porque demora bastante tempo, demora mais do que um mês, mais ou menos um mês para enraizar quando é um ramo cortado. O que vamos fazer? Pronto, vou mostrar. Tenho aqui o vaso já com substrato, o substrato tem, aqui no vaso pequeno não vou pôr drenagem, mas se for um vaso maior é para pôr drenagem sempre. O substrato é de suculentas, o substrato tem de ser bem drenável mesmo, o substrato pode levar um pouco de areia, pode levar o pó de carvão ou pedacinhos de carvão mais pequenos, pode levar areia. Eu utilizo o perlita das pobres. O perlita das pobres, sabe o que é? Sabem que é esferovite. Eu faço bolinhas de esferovite, tenho aqui 2 bolinhas, vou utilizar, está aqui, desfaço o esferovite e misturo com substrato e assim o substrato é bem drenável, o ar entra muito bem, muito fácil, a água entra e sai e por isso a planta já não está sujeita a morrer afogada. Pronto, vou fazer aqui um buraquinho bastante grande, maior do que eu preciso para enterrar aqui esta planta e vou fazer aqui uma mistura. Aqui uma mistura já feita, aqui debaixo dá para ver que é canela, areia e o pó de carvão preto. É uma misturinha que eu vou pôr aqui no meio. Está misturado. É canela e carvão vai proteger dos micróbios, pronto, e bactérias e fungos. O fungo é a coisa pior, é inimigo pior dos jadés, das crássulas. Só enterrar assim e pressionar um pouco. Pronto, como eu já estava a dizer, esta é toda assim a abanar e por isso vou ter que prender ela aqui ao pé de um palito. Há pessoas que não regam logo, eu rego logo, mas vocês podem fazer de 2 maneiras e escolher a maneira certa para vocês. Eu rego primeira vez bastante bem, molho o substrato bastante bem e depois de alguns dias já não toco no substrato, só depois de alguns dias tu fazer para o substrato ficar úmido, não é assim muito molhado, só úmido e até ela não enraiza.
Há quem deixa, não rega, até às vezes não regam uma semana ou 2 semanas, porque as pessoas dizem, há pessoas que diz, têm experiência e fazem assim, pode ser que é certo, não digo que não, cada um está a aprender com a sua nossa experiência mesmo. Porque elas fazem isso? Dizem que se não regar a planta, ela própria começa a ficar em stress e aquele stress ajuda a enraizar mais rápido. Sim, realmente muitas pessoas dizem que fazem isto. Eu, se calhar, mais provável, eu não rego logo para não esquecer depois de regar, porque tenho mesmo muitas plantas e posso depois, pronto, fazer outras coisas e pensar que já reguei e não regar. É por isso rego, mas sempre dá certo. Mesmo que eu rego, sempre dá certo. E há pessoas que rega, há quem não rega. Eu rego sempre mesmo que suculentas ou outras plantas depois de plantar. Suculentas, tradescâncias, colos, que eu tenho muitas plantas, rego depois de plantar. Pronto, vamos prender, não tenho aqui para prender, mas dá para prender e ela fica mais segura. Ela fica mais segura, pressionar um pouco, pronto. E daqui a um mês vamos ter uma planta nova, uma planta linda, a minha árvore de jardim. Não esqueçam que árvore de jardim, crassula, árvore do dinheiro, árvore de abundância, árvore de felicidade, árvore de tudo bom que podemos ter. E também esqueci por uma moeda. Pessoas quando estão a plantar árvores do dinheiro, põem uma moeda no baixo do vaso. Põem uma moeda no baixo do vaso, pronto, se calhar é mesmo por esta razão que a planta é do dinheiro e que a planta chama para a nossa casa dinheiro. E é muito bom sinal quando alguém oferece para nós uma planta do dinheiro, uma crassula. Também há outras variedades. Há outras variedades das crássulas. Tu aqui apanhei aqui um caracol, apanhei aqui um caracol. Olha, não. Protetores dos animais não está aqui chamado. Se depois meter ele, eu vou meter ele, não vou matar, não se preocupem, vou meter ele lá para as ervas. Não sei porque tem tanta erva e elas vêm cá comer as minhas plantas. Tenho aqui mais uma crassula. Hoje não é para falar sobre ela, porque aqui só um pedaço da mesmo, não é muito, assim um pouquinho. É uma crassula, que o nome dela tem a ver com, tenho aqui apontado, não lembro, Money Make Bar. Tem a ver com dinheiro, não falo inglês, mas Money já me está a dizer que está a falar do dinheiro, sim. E esta crassula é também lindíssima. Um dia quando ela cresce maior, e aqui só tirei porque eu fui replantar este vaso pequeno. Eu fui replantar para um vaso e juntei estas duas crassulas. Esta crassula pequenina, ela nunca fica como estas, ela cresce como um arbusto. Ela aqui não tem lindeza nenhuma, pronto, por isso não gosto de mostrar plantas assim muito pequenas, porque as pessoas quando vejam logo dizem, olha, não tem beleza nenhuma, mas esta planta, quando ela vai apanhar muita sol mesmo e luminosidade, ela vai crescer com muito mais rapidez e o que ela vai ter cores tipo arco-íris, ela vai ficar toda colorida, ela vai ficar até para cores tipo azul clarinho, cor de rosa claro, amarelo, vermelho, ela vai ter todas as cores do arco-íris. Aqui parece só verde clarinho e o bordo amarelo, mas é só por causa que ela estava aqui, mesmo como esta, elas estiveram dois na sombra. E daqui ela não apanha o sol, mas pronto, está aqui folhas caídas, como você está a ver, eu não estou a fazer de propósito, mas quando estava a plantar ela, pronto, apareceram aqui algumas folhas e eu ponho tudo no chão, ponho tudo nos vasos, depois vejo se dá uma coisa, tá bom, se não dá uma coisa, depois tiro e deito fora quando já vejo que a folha está a secar e não dá nada. E eu acho que não esqueci de falar nada também, pronto, falei aqui de tudo o que não tolera, já falei que não tolera geada. E se planta, se nós, por acaso aqui na nossa zona temos bastante calor, temos no inverno temos 5, 6 graus, é muito raro, temos aqui menos do que isso. Mas nas zonas quando tem menos do que 10 graus,
Crássulas chovadas vou parar um pouco o crescimento e geada, claro que não convém, realmente temos que proteger da geada, ela não aguenta a geada, mas quando temperaturas menos do que 10 graus, ela também vai entrar na dormência e vai deixar de crescer assim e fica parada. Por isso não se preocupem, está tudo bem, mas pronto, se temperaturas mais baixas do que isso, é mais vale proteger a planta e não deixar ela sofrer, ela vai cair folhas todas e depois também pode morrer mesmo com frio. Não esqueçam que é a planta da África e ela gosta de calor e gosta de mesmo daquele calor muito forte. Como já estava a dizer, ela cresce até 2,5 metros, vive muitos anos, espero que viva tanto uma como outra, como esta não. Esta em princípio vai para a venda, não preciso de tantas plantas, não sei o que vou fazer com tanto dinheiro, quando elas vão começar todas a dar dinheiro para mim, já tenho tantas, pronto. E tenho vender para comprar terra, para comprar outras coisas e para substituir para as outras plantas e também para não ocupar muito espaço. O espaço é que realmente falta, porque elas crescem muito e temos de ver como que vai ficar. E tenho mais uma, acho que tenho mais uma e por isso esta vai para a casa de alguém, espero que ela fique lá bem. Olha, que queria falar mais, pronto, já falei sobre estas, um dia eu vou falar sobre aquela crassula ovata, a matriz de todas mesmo crassulas, daquela mais simples, um dia vamos para terreno e mostro lá ela, eu tenho lá um arbusto muito grande, cresce por todo lado como quer dizer, não estou a cortar ela, nem pouco nem muito, às vezes tiro um ramo para fazer um vaso novo, mas de resto ela cresce como quer, está toda descabelada. Se eu esqueci uma coisa, pergunto nos comentários. Olha, obrigada a quem conseguiu aguentar o vídeo até o final. Agradeço muito os meus subscritores, agradeço como sempre, porque sem vocês eu não fazia vídeos, sem vocês eu não tinha o meu canal. Eu gosto de fazer vídeos, gosto do meu canal, gosto das plantas, gosto de falar sobre elas. Plantas, pessoas que estão viciadas como eu as plantas, acho eu, viciada, né? Tem de ter esta possibilidade, de falar com alguém, pronto, se nossos amigos, se calhar familiares já estão fartos de nós, ouvir as nossas conversas, sempre as mesmas, só plantas, dia inteiro, noite inteira, só pensar e falar das plantas, e tratar das plantas, e andar à volta das plantas. Por isso temos também o canal do YouTube, para nós é um alívio, para nós é um sítio onde nós podemos falar sobre aquilo que gostamos de falar. E também dá algumas aulas, algumas dicas para as pessoas, quem só começa. Estou aqui a lembrar uma coisa, que não sei se não falei. Pronto, agora vou outra vez dizer tudo o que esta planta quer. Esta planta não quer rega demais, ela quer ser regada mesmo só quando o substrato fica bastante seco, não estou a dizer 100% seco, não deixam até aquele ponto, mas a maioria do substrato tem de ser seco. Para isso você pode ver isso como um palito comprido, não é só com o dedo, aqui com o dedo você não chega aqui para ver se tem aqui úmido, senão, porque a umidade acumula-se aqui embaixo e o substrato tem de estar seco quase completamente. Temos temperaturas não podem ser muito baixas, local desta planta onde ela fica melhor se ele fica muito bem iluminado mesmo, muito bem iluminado, assim vocês não vão ter problemas nem com fungos, nem com bactérias, a planta própria vai ter o sistema imunitário bem forte por causa da luz. O substrato desta planta tem de ser muito bem drenado, pode ser areia, pode ser carvão também um pouco, tudo misturado. E pode ser perlita, vermiculita, se vocês querem. Eu utilizo esferovite. Debaixo drenagem, como sempre. Esta planta pode sobreviver algumas semanas sem água, mas não fazem estas coisas para ela assim. Pronto, tentam regar quando o substrato está seco, mas quando vou para férias, podem ir para férias para algumas semanas e ela vai esperar para vocês, fica toda feliz quando vocês depois regam ela. E se vocês vão podar a planta, tenho que podar ela com tesoura bem
bem limpinha, como uma tesoura bem enfiada ou como uma faca, e depois serrar os sítios onde vocês cortaram, com canela, com carvão em pó ou com própolis, como eu já estava a dizer. E podar é melhor na primavera e no verão, porque no inverno ela vai entrar assim, como eu estava também a me referir, tipo na dormência, e já vai ter todos os processos dentro dela ficam assim bem calmos e bem parados, e não convém podar ela no inverno, é mais no outono, é melhor fazer mesmo no primavera ou no verão. E às vezes quando temos a adubar ela, é bom adubar ela no final do inverno, quando ela vai se preparar para florir. Olha, esqueci de dizer, esta planta dá uma flor muito bonita, mas não é por flor que a gente gosta desta planta. Esta planta não floriu ainda. Dizem que plantas, eu tenho outras maiores e elas estão a florir. Esta não floriu porque esta planta não tem ainda, ou tem e não floriu ainda, tem que ter 10 anos. Uma crassula não vai florir, crassula ovata não vai florir se ela não tem ainda 10 anos, dizem. E parece que é mesmo assim. Esta pequena, claro que não floriu ainda, mas esta tem florido, estas plantas só depois de 10 anos. E mais uma coisa, dentro de casa ela não vai florir. Não é eu que inventei, mas também dizem que a planta para florir tem que estar mesmo na rua, tem que estar na natureza, não vai florir dentro de casa. E se vocês vão pôr dentro da casa, mais vale encontrar para ela um sítio mesmo, com muita luminosidade, mesmo muita. Pronto, agora parece que já diz tudo. Obrigada para vocês, obrigada aos meus seguidores. Obrigada a quem gostou do meu vídeo, eu acho que merece um like, põe gosto e para vocês não custa nada e eu fico toda contente. Olha, tudo de bom e obrigada e tchau e até a próxima. E não esqueçam de pôr nos comentários se querem que eu fale sobre uma planta. Vejam meus vídeos pequenos com música, muito lindos vídeos e plantas muito lindas, também bonitas. Por isso podem pôr nos comentários querem que eu fale sobre uma planta, para escolher uma planta da semana. Planta da semana, tivemos Crassula ovata ondulata. Tchau!